No vídeo de hoje nós vamos tratar de dois assuntos. Em primeiro lugar, vamos resgatar um grande habitué aqui do Fora de Curva, o Elon Musk, que está criando uma super polêmica, falando que não adianta mais financiar a defesa de guerra ucraniana contra os russos, porque o Vladimir Putin não vai e não pode perder essa guerra. Vamos entender direitinho o que ele está querendo dizer com isso. E em segundo lugar, você aplica na bolsa daquela forma mais especulativa, mais nervosa? Eu quero mostrar para vocês um dado de longo prazo que eu extraí do índice Bovespa. Talvez você mude um pouco de ideia de como tratar o mercado de ações. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, um dos canais que eu costumeiramente assisto sobre geopolítica é o chamado Hoje no Mundo Militar. Vem sempre com excelentes matérias, boas explicações sobre o que está acontecendo na área militar em torno do globo. E em um vídeo de ontem, o narrador, que eu não sei o nome, ele não aparece, ele é bem tímido por sinal, ele comentou a respeito de um posicionamento do ex-homem mais rico do mundo, que agora tem segundo lugar, mas daqui a pouco volta a ser primeiro, Elon Musk, que parece que mostrou a intenção de comprar a Disney, seria uma coisa interessante esse movimento, mas no caso, ele se manifestou a respeito da dinâmica da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele disse mais ou menos o seguinte: a Rússia não pode perder a batalha, a guerra contra os ucranianos. Poxa, então para que valeria todo o esforço de guerra, tanto da OTAN como dentro da OTAN, claro, mas individualmente, quem está dando a maior grana são os Estados Unidos, para financiar esse esforço defensivo dos ucranianos. E é exatamente nesse ponto que ele coloca, sugerindo que o parlamento norte-americano simplesmente cesse a ajuda militar para aquele país invadido. Achei meio estranho isso, mas fui ver exatamente o que ele estava pensando, ou melhor, a reportagem do canal Hoje no Mundo Militar fez essa análise e concluiu que, na interpretação do Elon Musk, se o Vladimir Putin eventualmente recuar, contemporizar e fizer uma paz não muito vantajosa, ou até bater em retirada da Ucrânia, ele é um homem morto. As oligarquias mafiosas da Rússia certamente iriam assassinar ele e substituir o dito cujo do poder, provavelmente colocando outra pessoa até mais agressiva. Então é lógico que ele continue investindo nesse conflito até o seu término, ou seja, a eliminação da Ucrânia como um Estado ou quase isso. Bom, Elon Musk é um cara brilhante, tem ideias geniais, tem muitas vezes análises com as quais eu concordo, mas usar desse argumento para tentar convencer o Congresso norte-americano a não liberar os recursos para a defesa ucraniana, acho que nesse ponto ele está errado e vou explicar para vocês por quê. Na verdade, é uma questão que não é tão complexa assim. O que aconteceria se nesse momento, de uma hora para outra, a Ucrânia não tivesse mais armas para se defender? Evidentemente, o país seria ocupado pelos russos e babaus para aquela nação, acabou-se a história. Será que acabou mesmo? O que vai acontecer, por exemplo, com a Moldávia? Certamente vai ser invadida também pelos russos. E depois disso, será que a Estônia, cuja premier recebeu ordem de prisão do Ministério do Interior russo, não tem motivos para temer uma invasão, assim como os outros países bálticos? E a Finlândia, lá no norte da Europa, com mais de 1.000 quilômetros de fronteira com os russos. É outro país que, como a Estônia, agora faz parte da OTAN e realmente tem histórico a temer de invasão desse país, especialmente no momento em que Elon Musk vem incorporando a ideia de retomada da zona de influência da anterior União Soviética. Isso aí, gente, vai atingir em cheio a geopolítica da Europa Oriental e Central também. Romênia, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e várias outras nações certamente ou muito provavelmente entrariam nessa dança, sendo em tese, na visão russa, obrigadas a voltar à sua antiga esfera de influência. Será que o Ocidente vai deixar isso acontecer? Será que o Ocidente, aprendendo o que aprendeu na Primeira, especialmente na Segunda Guerra Mundial, na qual foi complacente com a invasão inicial da Alemanha e acabou pagando muito caro por isso, será que vai deixar a história se repetir? Ou será que é muito mais fácil, muito mais econômico, como já disse o chefe da CIA, continuar financiando o exército ucraniano na sua defesa e assim desgastando as forças armadas russas? Acho que é por aí. E também tem o seguinte:
Estados Unidos está em plena disputa presidencial. O ex-presidente Donald Trump, que é o candidato favorito, pelo menos nas pesquisas mais recentes, tem feito discursos bastante enfáticos na direção de acabar com esse esforço de guerra, dizendo que é perda de tempo, queria conseguir a paz em um dia de conversa. Vai ver que vai tomar uma cervejinha reunindo o Putin e o Zelensky, como um outro presidente falou algum tempo atrás para resolver essa parada. Mas o negócio é o seguinte: na política norte-americana, especialmente em períodos eleitorais, a geopolítica assume um protagonismo bem interessante. Mas aquilo está muito longe do óbvio. Tanto o Partido Democrata como o Partido Republicano não admitiriam, pelo menos na minha opinião, um ataque, uma expansão russa no Ocidente, nos colegas da OTAN, mesmo que Trump tenha ameaçado não defender os países que não estão em dia com suas obrigações na frente militar. Isso aí também é um discurso dele. Mas o fundamental é o seguinte: o presidente norte-americano que permitir que uma coisa, um absurdo desses aconteça, nunca mais se reelege e periga até perder o mandato por algum tipo de impeachment, porque a derrota da Ucrânia, talvez não imediatamente, daqui a uns anos ou meses, talvez menos ainda, vai significar novos ataques à base da civilização europeia que se ocidentalizou junto com os Estados Unidos, em parceria com os Estados Unidos, vamos falar mais claramente. Então acho que esse posicionamento do Musk ou tem alguma coisa por trás que ele não divulgou, ou realmente foi de uma ingenuidade, de uma infelicidade que espero que ele revise. Agora, o segundo assunto do Fora de Curva, mas antes disso, não esqueça de deixar aqui o like, o compartilhamento do vídeo, e aqueles que estão assistindo o nosso canal pela primeira vez, eu faço o convite para inscrição, porque vai valer a pena, muito conteúdo, muita análise, um tanto quanto fora de curva, mas sempre interessante ouvir a interpretação dos fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo de uma forma não tão fundamentalista como a grande imprensa faz e a maior parte dos canais, das redes sociais também fazem. É muita paixão, pouca razão, e aqui, mesmo que com uma certa irreverência, eu tento privilegiar sempre a razão, a lógica. E aí vamos falar sobre Bolsa de Valores. Será que a Bolsa de Valores tem lógica? Olha, eu vou dizer que sim, mas não é essa que a gente vê no dia a dia, de subir o 3%, depois caiu 4%, subiu mais 1,5%, o índice Bovespa está tentando o índice está tentando chegar aos 130 mil pontos, ou superar eles. Gente, isso é especulação. O que acontece? A Bolsa de Valores, ou o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, ele é composto pelas principais empresas de capital aberto, sociedades anônimas, do país. Mais ou menos eles fazem uma ponderação, se não me engano, a cada 4 meses, do número de empresas, das empresas que correspondem a 80% dos negócios em bolsa, e aí que está a base do índice Bovespa. E nesse sentido, os corretores e as próprias pessoas têm a mania de comprar e vender ações, ou têm a prática de comprar e vender ações, de acordo com o humor do mercado, gerando expectativas dessa ou daquela empresa ou de uma conjuntura geral. Então, é uma coisa muito nervosa, como se diz, especulativa, muito volátil, mas não corresponde, no longo prazo ou na realidade, à verdade sobre o que acontece no mundo das maiores empresas ou das maiores sociedades anônimas do Brasil. Então, para ter uma ideia, nos últimos 30 dias, o índice Bovespa caiu 2,21%. Outros meses subiu mais que isso, muitas vezes de forma bem generosa e outras tantas vezes uma queda também muito acentuada. E será que isso diz respeito à realidade das empresas que compõem o índice? Aí eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês, que evidentemente é um gráfico. Olha só essas barrinhas azuis subindo e descendo de acordo com cada ano. Isso representa o índice Bovespa de 2000, ou seja, a abertura desse século, até o final do ano passado, média anual deflacionada, ou seja, retirada da inflação. E o que nós encontramos? Um processo de crescimento de 2002 até 2010 e depois uma estagnação. Esse crescimento, vamos lembrar, ele foi exatamente quando começou a se consolidar o Plano Real, e também temos que reconhecer, foi na primeira e na segunda gestão de Luiz Inácio da Silva,
quando as empresas ou o mercado viu que ele não ia fazer grandes transformações no ambiente econômico, como realmente não fez naquele período do início do século. Mas entrou o governo Dilma Rousseff, olha o que aconteceu. Uma queda brutal do valor das ações, evidentemente porque as empresas vinculadas a essas ações estavam tendo resultados terríveis, especialmente naquele período de 2014 até 2016. Depois, uma recuperação, quando houve o impeachment de Dilma Rousseff por malfeitos na administração pública, nas finanças públicas, e o índice Bovespa começou a se recuperar, chegando num ponto mais ou menos estável em 2022 e 2023, depois de uma queda em 21. Mas olha só, se nós compararmos o fechamento desse índice em 2023, na verdade o índice médio de todas as operações de 2023, nós vamos observar que está muito abaixo do que existia em 2010. Na verdade, uma queda de 20,6%. Isso significa o quê? Que as empresas que hoje compõem a Bolsa de Valores, o índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo, valem 20% ou 20,6% a menos do que valiam lá em 2010, há 13 anos atrás. E isso é uma coisa muito séria. E qual é o motivo disso? Simples, gente. No longo prazo, essas empresas trabalham para e passo com a dinâmica da economia brasileira. Vamos pegar de novo, de 2000 a 2023. A Bolsa de Valores, nesse período, teve uma valorização real de 72,25%. Estamos falando de 23 anos. Nesse mesmo período, o PIB cresceu 64% praticamente, 63,9%. Ou seja, percentuais muito próximos. Se nós analisarmos em média isso, nós vamos ver que são realmente parâmetros de expansão muito parecidos. A média do crescimento anual da Bolsa de Valores do Brasil, de São Paulo, de 2000 a 2023, foi 2,24%, enquanto do Produto Interno Bruto brasileiro, 2,2%. Muito próximo, qualquer oscilação em 2024 vai equiparar esses dois percentuais de expansão de atividade econômica. Então, pessoal, quando vocês forem investir em ações, pelo menos se vocês querem fazer apostas, como uma Mega-Sena, ganhar um dinheirinho no curto prazo, sim, sempre tem o risco. Mas se é para fazer um investimento de longo prazo, eu não vou dizer para não investir em ações, mas para estudar não o mercado como todo, mas sim empresas específicas que realmente tenham um planejamento estratégico e tenham um bom potencial de crescimento no médio e longo prazo. Daí eu tiraria fora, por elevados riscos, a parte de petróleo, a parte de siderurgia, muito relacionada assim às especulações internacionais. Gente, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, repito, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição aqui no Fora de Curva. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau, gente!